Bom dia a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui na Escola Pestalozzi para o início dos trabalhos da primeira Colab. Nós temos aqui alunos dos 8º, 9º e todo o ensino médio. É com muita gratidão, com o coração cheio de boas expectativas, que nós vamos iniciar este evento, chamado Primeira Colab Pestalozzi. Colab vem do termo colaboração em inglês. Todos colaborando. Dentro das possibilidades que essa situação de saúde pública mundial nos impõe neste momento, nós estamos gratos pela generosidade de tantas pessoas se unirem ao propósito da Escola Pestalozzi e se engajarem conosco em um evento tão grande, de vanguarda, pelo um bem comum, colaborarmos uns com os outros. Esse projeto nasceu inicialmente da angústia desses últimos meses em muitos de nós, mas principalmente na angústia dos nossos alunos. E tudo foi construído para vocês, alunos. Nós criamos, assim, um espaço para conversar, refletir, quebrar paradigmas, aprender e construir algo novo, tirando lições sobre o lado bom do ruim. Conseguiremos sanar todas as nossas angústias? Não sabemos. Mas certamente estamos dando um passo em direção às mudanças que gostaríamos de ver no mundo e, principalmente, mudanças dentro de nós. Contamos com todos vocês. Vamos trilhar essa jornada de aprendizados. Precisamos ainda mais da participação e colaboração de vocês, tanto nas oficinas quanto nas lives. Nós pensamos em trazer uma multiplicidade de temas em oficinas que alcancem vocês aí em suas casas e que façam o bem em cada um de vocês, em cada um de nós. Toda a programação está disponível no site www.pestalozzi.com.br/colab com 2 L's. E pensamos com maior carinho em oferecer momentos inusitados, prazerosos, divertidos, profundos, emocionantes e produtivos para vocês. Participem de tudo. Todos os envolvidos são colaboradores. Buscam novos seguidores, querem expor os seus trabalhos, estão esperando por salas cheias, câmeras abertas, preparando tudo com maior cuidado, carinho e muita dedicação. Que saibamos retribuir com engajamento, com participação, com respeito, produção e muita gratidão. Para iniciarmos essa semana, Colab Pestalozzi não poderia ser diferente. Ela é a idealizadora do tema da nossa Colab, o lado bom do ruim, resiliência, enfrentamentos e quebra de paradigmas nesse novo tempo. Junto com a equipe pedagógica da Escola Pestalozzi, ela nos ouviu, nos entendeu e nos atendeu. Deu-nos ideias e asas. Minha gratidão em nome da equipe pedagógica, de todos os professores. Eu recebo com a maior alegria Josiane Barbosa de Oliveira. Bom dia, Jô. Bom dia. Essa apresentação já bom ter você aqui conosco. Vou te apresentar, tá? Você que é a nossa amiga, mas eu faço questão de dizer sobre vocês. Se alguém não conhece a Jô, como a gente chama carinhosamente a Jô é psicóloga, formada pela USP de Ribeirão Preto, é psicanalista pela Associação Internacional de Psicanálise. Hoje ela vem bater um papo gostoso, mas muito profundo, muito pertinente com vocês, alunos. E nós fazemos questão que vocês, alunos, tenham as suas participações e as suas representatividades. Junto com a gente, nós temos 6 alunos do ensino médio que vão representar todos os nossos alunos dos 8º, 9º e do ensino médio. No chat, com muito respeito, com comprometimento, escrevam as suas perguntas, comentem o que vocês pensam, e eu vou chamar agora os alunos, que serão as vozes de vocês aqui nesse bate-papo. A Clara, da 2ª série C,
o João Vitor, da terceira série C, Melissa, da segunda série A Eleonora, da primeira série A, o Tomás, da terceira B, e a Maria Fernanda, da terceira C. Bem-vindos, meninos. Fiquem à vontade, sintam-se em casa, aproveitem esses próximos momentos. Isso foi feito para vocês e a gente espera que todo mundo saia daqui bem melhor do que chegou. Beijo. Posso começar? Bom, gente, eu vou começar falando muito geral, alguma coisa assim bem... alguns pontos para a gente pensar. E eu sei o tanto que é difícil acompanhar alguém falando. Então, eu sugiro assim que vocês façam um pouquinho de anotação, escrevam algum pontinho para poder ir acompanhando a minha fala. Essa pandemia, né, nos pegou em diversas fases. Cada um estava num processo da vida. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, nossa, justamente nesse ano que eu ia estourar no emprego, nossa, justamente nesse ano que eu ia fazer isso, fazer aquilo. Sim, mas se fosse no ano passado, também ia ser justamente naquele período. Se fosse o ano que vem, também ia ser justamente naquele período. Porque nem sempre a gente presta atenção em algo em movimento quando a gente está em movimento. Por exemplo, nesse instante, né, a Terra está em diversos movimentos. A Terra, planeta, chão. A gente está prestando atenção nisso? Vocês têm noção do tanto de movimento que acontece nesse instante? Não, porque a gente está dentro da Terra. Né? Tem um escritor, né, Zé Saramago, que tem uma expressão linda, que ele fala, a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Então, aconteceu nesse momento que a gente parou. E aí, na hora que nós paramos, enquanto sociedade, enquanto civilização, foi que a gente se deu conta de quantas coisas acontecem. E acontecem sempre. Vou dar um exemplo simples, que todo mundo já passou. Todo dia a gente vai a algum lugar e a gente para no semáforo. Para, segue, né? Aquela coisa. Mas quando a gente está com pressa, a gente tem a impressão que todos os semáforos pararam aquele dia. Eles estão mais lentos. Por quê? Porque a gente parou para prestar atenção naquilo que é comum, que a gente vê todo dia. Né? Então, nesse instante em que a pandemia foi decretada e que a gente está sofrendo alguns reveses por conta dela, nós prestamos atenção em quantos movimentos aconteciam na nossa vida todos os dias e que nem sempre a gente se dava conta. A maioria de vocês, para não dizer a totalidade, né, está na adolescência. A adolescência, gente, ela é caracterizada por um período de transição. Transição entre o quê e o quê? Transição entre a vida infantil e a vida adulta. Tanto o conceito de vida infantil quanto o conceito de vida adulta são conceitos assim difíceis, né? São conceitos abstratos. A gente não tem uma concretude deles. Não dá para pegar, né? Não é igual quente, gelado, não é igual duro e macio. Não. São conceitos muito abstratos, né? E vocês estão passando por essa transição. Devido a essa passagem, muitas coisas da pandemia vão deixar de ser experienciadas. Qual que é a questão disso? Qual que é a importância de se experienciar?
Porque tudo que a gente não experiencia é um pré-conceito. Olha o nome, pré, antes, conceito. Eu só tenho um conceito quando eu vivo aquilo, quando eu tenho a experiência daquilo, né? Então, às vezes, eu tenho uma prova amanhã e eu tenho a ideia de que a matéria é fácil. E, ó, sopa no mel, né? Vou bater, né? Vou levar nas costas, tranquilo. Aí eu começo a estudar, Aí eu vejo, gente do céu, é tanta matéria, eu devia ter começado a estudar antes. Porque só na hora que eu vou fazer a coisa é que eu tenho realmente o conceito, a magnitude disso, né? Eu tinha umas ideias do que era fazer live, eu tinha umas ideias do que era falar em vídeo, mas ultimamente o que eu estou fazendo mais é que eu estou tendo conceito do que é. O que é o conceito? É mão gelada igual, é boca seca igual. Eu fico ansiosa, né? Por quê? Porque eu estou falando, né? Não é para uma pessoa que eu estou vendo, eu estou falando para uma porção de pessoas que eu não estou vendo. Então, eu estou adquirindo o conceito do que é falar para o invisível, mas, ao mesmo tempo, para o suposto. Então, essa ideia de experiência para fazer a gente entender o que é que está acontecendo, ela é fundamental para a passagem da adolescência. Vocês estão numa estrada e cada um está num pedacinho dessa estrada. Não dá para falar que todo mundo está no mesmo lugar da adolescência. Tem uns que já estão lá mais para o final, tem uns que estão lá no comecinho, tem gente que adia a adolescência até, adia, dorme, tudo desencontrado, que é para não entrar logo, né? E tem gente que lá, desde os 13, dos 14, já está, né, em plena efervescência da adolescência. Cada um é de um jeito. Vocês me perguntaram, mas qual que é o certo? Não tem certo. Tem o nosso jeito de sermos pessoas. Tem gente que passou uma infância maravilhosa e está tendo uma adolescência. Tem gente que teve uma infância muito difícil, mas está tendo uma adolescência deliciosa. Tem gente que vai ter uma infância mais ou menos, vai ter uma adolescência mais ou menos, vai ter uma vida adulta mais ou menos, vai ter uma velhice mais ou menos, vai viver uma vida mais ou menos. Tem gente que não. Que é intenso, que é perspicaz, que é esperto, que é inteligente, que é criativo, desde pequenininho até... A gente não tem um padrão só. E cada um de nós não tem o mesmo padrão. E acontece que vocês estão vivendo essa adolescência. Eu poderia falar assim, gente, a tarde inteira, o dia inteiro, sobre esse período, mas eu escolhi 6 pontinhos para a gente poder começar a pensar nessa história do que tem de bom, do que tem de ruim, tá? Dentro desse período de adolescência. Já adianto, né, que o que tem de melhor nesse período é a gente poder olhar e perceber que lugar que a gente está. Esse para mim, é o melhor. Esse GPS que a gente está criando nesse período de maior confinamento. E o que tem de ruim é que muitas coisas a gente vai ter que retardar a experiência. A gente não vai poder viver, né? A gente vai ter que planejar para quando a gente puder se encontrar e trocar, né? Para criar os conceitos. O que são esses pontinhos que eu escolhi, né? Então, vamos pensar assim, ó, a gente vai de Franca até Ribeirão. De Franca até Ribeirão, a gente tem algumas passagens, né? Então, é um contínuo, né? Então, é Franca, Restinga, Batatais, Brodowski e Ribeirão, né? É um contínuo. Cada um está num pedaço desse contínuo. A gente pode estar de um lado de cá ou a gente pode estar do lado de lá, mas é um contínuo, né? É uma faixa. E eu escolhi 6 faixas que, em geral,
são muito trabalhadas na adolescência, né? Então, a primeira delas é a faixa da existência e da inexistência. O que é isso? É descobrir quem eu sou. Então, quando eu falo, por exemplo, eu sou a Carolina. Quem é a Carolina? O que vem na minha cabeça quando eu falo o meu nome? O que eu sei de mim? O que eu gosto, o que eu não gosto? O que eu me identifico, o que eu não me identifico? O que eu sou capaz, o que eu não sou capaz? Eu saber isso de mim me dá uma ideia de existência. O contínuo, na adolescência, muitas vezes ele vai da inexistência para a existência. Ou da existência para a inexistência. É um contínuo, gente. Vou repetir isso várias vezes para ficar bem claro. Muitas vezes eu acordo sabendo quem que eu sou. Nossa, mas eu sou, né? Não vou falar palavrão aqui, né? Eu sou demais. Eu sou demais. Gente, mas como eu sou bom. E aí acontece alguma coisa durante o dia que eu falo, não sei. Eu sou péssima, eu não sou bom, não sei o quê. Em que lugar cada um está nessa coisa da existência? E aí a gente começando a pensar, a gente começa a perguntar, mas de onde que eu vim? Por que eu existo? Já que eu existo? Ou por que eu não existo? Eu não me sinto existindo, já que eu não existo? E aí começam as nossas questões, né, de busca de origem. E nesse segundo contínuo, eu posso transitar entre a fé e a incredulidade. Repetindo, gente, é tudo um contínuo. É uma linha comprida, uma estrada. Nessa estrada entre a fé e a incredulidade, onde é que eu estou? Eu sou aquela pessoa que acredita em Deus, que acredita em Jesus, acredita em Maomé, acredita em Buda, acredita nos espíritos, no xamã. Ou eu sou aquela pessoa que não acredita em nada, não acredita em nada. Nós surgimos por um processo biológico e nesse processo nós estamos aqui armazenando DNA, progredindo em termos da evolução biológica. O que eu acredito? O que eu estou nesse contínuo? Onde eu estou? Então, o primeiro contínuo é a existência e inexistência. O segundo contínuo, a fé, a incredulidade. A partir das minhas respostas, eu vou me relacionar ou não com as pessoas. E aí, eu entro nesse terceiro contínuo, que é da amizade à solidão. Eu escuto muito pais, converso muito com pais, né? Natural da minha profissão. Então, eu escuto tanto pais que falam assim, Jô do céu, meu menino não sai do quarto. Nem conversa com a gente. Eu pergunto as coisas para ele, faz Nem monossilábico ele é. Ele é gutural. Não conversa com ninguém, fica lá, o dia inteirinho. E conversa com pais que falam assim, nossa, meus filhos não param em casa. E eles falam, ô, menino, tá pensando que aqui é pensão? Passa aqui, como é que é? Não fala mais oi, não pede mais bênção, não vai aniversário de ninguém? Não cumprimentou sua tia, não foi lá na festa do meu sobrinho? Esse contínuo, amizade e solidão, é uma coisa muito importante também. Porque as nossas amizades, muitas vezes nos referendam. Nossa, você é alegre, hein? Ou, mas você conta piada bem, hein? Gente, adoro ver você tocar violão. Ou, mas seu inglês é maravilhoso. Nossa, você é muito amigo. Da mesma forma que a solidão também referenda. Eu não falo com ninguém, então só eu sei o tanto que eu sei. Faço as coisas na hora que eu quero.
leio as coisas que eu gosto de ler, que ninguém me entende, sabe, gente? Ninguém gosta das coisas que eu gosto, então só eu que gosto. Me referenda. Outro contínuo importantíssimo, gente, é da curiosidade e da indiferença. Onde é que cada um de vocês está nessa questão da curiosidade ou nessa questão da indiferença? Se é uma pessoa fuçada, se é uma pessoa que vai atrás e pesquisa e pergunta e troca, ou você está naquele instante que nada é muito interessante de ver. Ah, não gosto de música, não gosto de roça. Ai, gente me cansa. Também, a gente tem outro contínuo, que é o da participação e da alienação. O que é participar? É julgar que eu sou importante para alguma coisa. É julgar que a minha fala, a minha ação, a minha estadia, a minha penetração, ela contribui. Contribui para o outro e contribui para mim. Então eu vejo, né, pessoal inventando receita, fazendo pratos, né, aquela coisa mesmo, vamos participar, vamos descobrir, vamos inventar. E vejo, né, não, nada disso importa. Um outro contínuo que eu acho importante conversar é a questão do vínculo com a família. A gente vai também, desde o vínculo intenso, um apego e uma dependência, até o desapego, a negação. Ah, não, eu me sinto um ET, eu não sou ligada nessa família. Essa família não me representa. Não tem um jeito único de fazer essa nossa construção, tá? Como eu estou repetindo, porque é muito importante. Então, às vezes você vai achar uma pessoa com muita fé, né? Com muita ideia, né, do que é a vida, o que vai fazer aqui, mas com um profundo sentido de inexistência. Algumas pessoas vão falar, mas isso é contraditório. Não, não existe contradição em pensando em ser humano, né? A Kátia disse assim, vocês vão lá no chat e respeitosamente coloquem a dúvida de vocês. É lógico que não ia interrompê-la, né, no meio da fala, e fala assim, Kátia, o que é respeitosamente? Por quê? Porque tem gente que só tem xingamentos dentro. Tem gente que só tem deselegâncias dentro. E se essa pessoa for falar, ela vai falar o quê? Ela vai falar o que ela tem. Muitas vezes ela nem sabe que ela está sendo deselegante, ela só está sendo franca para o critério dela. Então é muito complexo você falar, isso aqui, quem tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Um somatório. Não. Nós somos feixes de contradição. Na adolescência, então, mais ainda. Porque tem área que a gente já caminhou muito, a gente já está bem desenvolvido, e tem área que a gente é árido. Então, nós vamos ser contraditórios. Então, se eu for pensar, né, em mim, quando adolescente, existiam várias Josianes. Não existia uma Josiane só. A Josiane era o conjunto de várias facetas de Josiane. Bom, gente, eu vou já parar, né? Já falei até mais do que eu queria e eu quero conversar com vocês. Eu quero, né, escutar tanto, né, os meus colegas aí de trabalho, né?
os meninos que estão representando vocês, quanto algumas questões que já tiverem lá, né, por escrito, que a Kátia vai passar para a gente. Vamos lá? Então, a gente começa com a Clara, né, Clara? Vamos. Jo, desde o começo da pandemia, assim, a gente estava vendo notícias e tal, só que estava muito longe da nossa realidade, né? Tava lá do outro lado do mundo e a gente nem esperava que ia chegar aqui do jeito que chegou. Mas aí chegou em São Paulo, chegou em Franca e chegou dentro do Pestalozzi. E aí chegou num ponto que a gente foi impedido de ir para a escola pelo bem geral. E acabou que a gente achou que ia durar muito pouco, né? Que a gente achou que ia durar uns 14 dias, uns 15 dias, depois a gente ia voltar tudo normal. Só que passou um mês, 2 meses, por aí vai. E muitos planos nossos ficaram para trás, né? Eu tinha muitos planos para mim, e acredito que todo mundo tinha planos para esse ano também. E acabou gerando uma angústia muito grande. Como que você acha que a gente deve lidar com essas angústias e com essas frustrações? A sua questão é muito bem colocada, obrigada, Clara, do jeito que você falou, porque você descreveu de uma maneira assim, bem sucinta e muito realista o que aconteceu, né? O fato de acontecer com o outro, com a outra pessoa, nem sempre nos ensina, percebe? Às vezes aconteceu com uma amiga nossa uma situação e quando acontece com a gente é diferente, né? E foi isso que aconteceu, né? Embora o Brasil inteiro estivesse vendo o que tinha acontecido na Itália, o que tinha acontecido na China, o que tinha acontecido na Alemanha, parece que a gente não se tocou, né? Parece que a gente não percebeu que ia vir como veio. E aí, quando vem, a gente de fato começa a entender o que aconteceu. Toda a nossa ação é baseada em experiências anteriores. Toda a nossa ação. É o jeito humano de aprender. Qual o repertório que a gente tinha para a pandemia? Quantos anos você tem, Clara? Eu tenho 15. Então, você tem 15, você nunca passou por uma pandemia. Eu tenho 59, eu também nunca tinha passado. Né? Então, como a gente não passou, ninguém tinha repertório para lidar. Nem você, nem seus professores, nem seus pais. Então, as referências que muitas vezes você tinha para se equilibrar, né? Sei lá, vamos supor que você ficasse com uma doença. A sua mãe ia saber o que fazer, seu pai ia saber o que fazer. Vamos supor que você ficasse diante de um conteúdo que você nunca viu. Seus professores iam saber o que fazer. Na pandemia, ninguém sabia o que fazer. Então, essa expectativa de que poderia ser rápido foi de todos. E realmente gerou muita ansiedade. Eu só vou fazer a troquinha da palavra. Você falou angústia, né? A angústia é um sentimento, que é a coisa apertada, que vem com alguma coisa que já nos aconteceu, né? Que a gente foi maltratado, que a gente não conseguiu se desempenhar. A ansiedade, ela está mais ligada com o futuro. Então, o que ficou reinando foi a ansiedade. Né? E agora? O que eu perdi? Perder, gente, é uma das coisas mais difíceis que tem. Né? Porque você tem que fazer um lutinho, né? Existe um luto grande, quando você perde uma vida, mas existe um pequeno luto todo o tempo. E na hora que a gente, de repente, viu passar dias, a gente teve que lidar com essa perda. São várias as etapas das perdas que nós estamos vivendo. Então, a gente tem uma etapa pessoal, cada um perdeu uma porção de coisas, e tem a social. Olha quanto a gente está perdendo socialmente. Então, nós temos que lidar, sim, com esses dois sentimentos. Com a angústia que você falou, que está relacionado com todas as perdas. A primeira coisa para lidar com algo é conhecer. O que você perdeu pessoalmente? Claro,
É importante você saber. Às vezes até escrever, o que você perdeu mesmo, né? E quais são os seus medos em relação ao futuro? O que você está com medo de perder? Algumas coisas são reais, algumas coisas são fantasiosas. E quando a gente faz essa listagem, a gente vai lidar com o que é real, o que é fantasioso. Tá? Então, vamos pensar em exemplo, né? Muitas pessoas perderam as férias, né? Não vão poder viajar, não vão poder ir para praia. Isso é real, né? Perdeu mesmo. Mas aquela pessoa que imaginar que lá, naquela viagem da praia, ia encontrar o amor da vida dela, né? Isso é fantasioso, né? Então, a gente tem que perceber o que a gente está sofrendo porque a gente teve perdas reais e o que a gente está sofrendo porque a gente tem perdas imaginárias. Eu fico olhando as pessoas falando assim, ai, mas ficou um ano perdido escolar. Não, gente, sai dessa ilusão. A gente aprende a vida inteira. A gente tem a oportunidade de aprender a vida inteira. A gente pode ter perdido algum outro conteúdo, a gente recupera tudo isso. Fazer esse balanço, né? Que esse susto que você falou dá pra gente, né? Não, o que é mais importante agora? O que é prioridade? O que eu realmente posso lidar e o que eu não posso lidar? Porque tem algumas situações que eu fico angustiado porque eu não posso lidar, né? Então, se eu tive uma perda irreparável, o que eu vou ter que fazer com essa perda irreparável? Eu vou ter que assimilar, né? A vida, por exemplo, sem uma pessoa. Isso é uma angústia, né? Agora, para frente, não. Para frente, eu posso me reorganizar para fazer diferente. Respondi? Respondeu sim, muito obrigada. Obrigada a você. Vamos para a pergunta do João? Bom, primeiramente, bom dia, Josi. Bom dia, Cláudia. Bom dia para os meus amigos que estão me assistindo. Bom, já que a Clara tocou nesse assunto sobre sentimentos, sabe? Sobre a angústia, você pode ter ansiedade, você pode... Tem vários sentimentos envolvidos em cada um. E o tema que eu queria abordar com você era específico a isso. Porque eu sou um aluno que estou no terceiro colegial agora, e aí tudo que a gente pensa é assim, perdemos o ano, o último ano, perdemos tudo e não vai ter mais nada que a gente possa fazer. E aí eu tirei um tempo para mim, para refletir, e um sentimento que eu acho que falo o mais alto possível dentro de mim, eu acho que é a ansiedade. Igual você tocou no assunto da ansiedade, do futuro, eu acho que é isso, mas eu acho que eu estava tentando pensar, eu acho que a gente vive assim porque a nossa sociedade, o modo como que a gente vive, é muito pautado no que a gente não consegue esperar as coisas, é uma sociedade muito hedonista, que procura o prazer imediato. E aí todo mundo quer tudo na hora, tipo, a gente não consegue esperar a pandemia acabar para a gente ver nossos amigos. Não, a gente quer fazer isso agora, a gente quer fazer isso, aquilo. Aí eu estava pensando, um exemplo que eu acho que fica muito claro para isso é quando você vai em novembro para um supermercado, já está vendendo, tipo, panetone para o Natal. Quando você está em final de janeiro, você olha para cima assim, tem ovo de Páscoa assim à sua volta. E eu acho que a gente não consegue viver de momentos. Eu comecei a pensar nesse sentido. Por isso que eu acho que eu fico tão ansioso, porque, putz, eu vou perder minha formatura, vou perder os jogos, vou perder, sabe, os meus amigos, eu não consigo ver eles. Mas é porque eu acho que a gente não vive os momentos. A gente deixa se levar. E eu acho que é uma coisa muito complicada, parece que a gente desaprendeu a esperar. Eu tenho essa sensação. E eu desaprendi, eu estou falando por mim, mas eu acho que eu posso estar falando por muita gente, que eu desaprendi a fazer isso. E a minha pergunta para você é sobre como controlar isso. Às vezes eu tento domar
os meus sentimentos para, tipo, eles não virem à tona em cima de mim, porque às vezes eu sou muito levado pelo lado do sentimento e não consigo pensar direito. E ainda mais agora, que a gente está vestibular, e gera uma pressão incrível, assim, sabe? É igual essa pressão que eu te falei, eu tinha pensado assim, eu tinha assistido um tempo para trás o filme da Alice no País das Maravilhas. Uhum. Isso pode valer a pena falar, que era lá no filme, no começo, parece um coelhinho assim, com um reloginho, falando, nossa, tá atrasado, vamos, Alice, vamos. Todo mundo tem um coelho na cabeça, falando, nossa, tá atrasado, vamos. E põe uma pressão psicológica em cima de você muito grande. E às vezes a gente do terceiro, do segundo, a gente tenta domar, mas às vezes é muito difícil, porque todo final do ano a gente está lá, da meia-noite, feliz ano novo, esse ano vai ser perfeito, que não sei o quê. Eu, no meu terceiro, estava achando que ia ser tudo de bom. O povo do primeiro colegial que chegou estava achando, ó, estamos no colegial. E quando você põe expectativa numa coisa que não acontece, é muito frustrante, sabe? É tipo, você fica muito decepcionado. E ainda mais assim, não é uma decepção que uma pequena decepção, é uma grande, sabe? Tipo, quebrou com todos os seus tudo que você queria fazer no ano. Então eu acho que era isso. Nossa, gente do céu, tô adorando falar com vocês. Ó, já queria ter espichado a conversa com a Clara, tô querendo espichar a conversa com você, João, porque é muito denso, é muita coisa, olha, é tudo lindo. Né? Você me deu uma abertura numa porção de coisas para eu poder falar. Não sei se eu vou conseguir falar aqui, mas vamos lá. Você usou uma palavra que, para mim, é fundamental a gente conversar sobre. Domar os sentimentos. O que é domar? Domar é você chegar num momento em que você faz a fera, né, ficar sob controle. Né? Domar é domesticar. Aí, João, eu te pergunto, quando você encontra alguém domado, você admira? Então, sabe aquela pessoa assim, que tá pegando fogo, né? Tudo tá pegando fogo, a pessoa fala assim, gente, vamos pensar em chamar o bombeiro? Sabe aquela pessoa que fala assim para você, com essa cara aqui, ó. Eu te odeio. Eu te amo. Não te dá aflição? Pessoas domadas, João, eu quero longe de mim. Não gosto de gente domada. Porque gente domada para mim é muito falso. Sabe? Eu gosto daquela pessoa que fala assim, ai, que saudade, João. E que nem fala oi para mim quando não gosta de mim. Ai, que bom, me evita. A questão do quente, frio, frio, ela é uma coisa importante também. Né? Então, quando você fala que você virou, né, que ficou aquele tanto de sentimentos dentro de você, para mim, isso só tem um nome: humanidade. É sinal que você é humano, que você sente. Quando você vê aquela pessoa que faz tudo certinho, uma coisinha atrás da outra, nossa, onde é que está o humano dessa pessoa? Virou máquina. O sistema econômico, socioeconômico, cultural que nós estamos, faz exatamente isso que você está falando, João. Ele quer que a gente fique domado, ele quer que a gente seja máquina. Né? Então, ao final do ano, você tinha que estar prontinho para fazer uma porção de coisas do seu vestibular. Ao final, não sei do que, você tem que estar prontinho. Existe, isso, essa palavra que você usou é perfeita, pressão. Né? Existe uma pressão social para que a gente funcione como a média. Não, nós vamos funcionar mais ou menos como a média. Né? Existe um meio, né, cultural que nos
que nos inspira. Mas cada um vai ter o seu jeito de fazer, né? Então, realmente, no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro, ou no nono, todo mundo vai ter perdas. E como a perda cai num lugar para cada pessoa, conhecer os próprios sentimentos sem domá-los é que vai fazer com que cada um observe de um jeito diferente. Tem gente que, quando tem uma perda, se debruça sobre essa perda e chora meses sobre a perda. Então, tem gente que está lá na perda, né? Tem gente que está lá, ai, eu não vou ter trote sexta-feira sim, sexta-feira não. Ai, não vai ter churrasco da turma. Ai, não vai ter isso. Ai, não vai ter... Vai ter gente que vai estar chorando, tá lá, preso na perda. Mas tem gente que já acordou, que teve a perda sim, e não vai ter volta. Não vai ter outro terceiro. Não vai ter outro momento assim. O que eu posso fazer com isso? Que transformações eu posso realizar que vão me dar igual prazer ou um prazer paralelo? Então, com a angústia, você tem que trabalhar com a transformação. Essa é a dobradinha. Se você ficar preso só na perda, você não teve o que você perdeu e nem vai ter outra coisa. Você não tem nenhum dos dois. Os sentimentos, que eu espero que você não dome, né? Você saiba lidar com eles, mas sem domá-los, os sentimentos é que vão te mostrar para que lado você quer ir. O que você vai encontrar que substitua, que tenha o mesmo valor ou um valor parecido com aquilo que você perdeu. Eu estou usando a palavra substituir assim, meio com medo, porque não é uma coisa e outra, assim, né? Assim, não é tão simples, eu sei que não é tão simples, mas o sentido é esse. Então, aquela pessoa que parou na angústia, ela parou no dia 13 de março de 2020, percebe? Ela ainda está lá no impacto que a Clara falou, está no susto. Não, gente, ó, o mundo continua andando, com várias diferenças. Como é que eu estou nesse andar? Ontem eu estava vendo um programa e a pessoa falou que nesse tempo da pandemia ela já leu 12 livros. Nossa, morri de inveja, né? Porque eu não consegui ler todos os livros, né? Mas o que ela mostrou para mim? Ela mostrou que é possível. Então, olhar, às vezes, as vidas e se inspirar nelas é um jeito de lidar com a angústia. Não, pode ser diferente, não precisa ser só com o império da ausência. Você percebe? Então, vamos supor que você ficar na ausência, né? Aí eu não vou na escola, eu não vou ter festas, eu não vou... Você fica lá. Não fica na ausência. Quais vão ser as presenças possíveis? Não deu para conversar com aquela menina que você ia encontrar logo no sábado seguinte, né? A decretação da pandemia? Que pena, ela perdeu você. Vai atrás de outro. Vai conhecer outras pessoas, né? Responde. Sim, respondeu. Eu acho que a gente... Falta, eu, no caso, olhar para esse lado, sabe? A gente fica se culpando muito por um lado, se baseia só nas perdas, só que a gente não consegue enxergar o outro lado, sabe? Mas respondeu sim. Obrigado, Josi. Só uma coisa que também eu grifei aqui para não esquecer de falar. Você falou da história que a gente vive momentos, né? Eu estou impressionada, João, com o tanto de pessoas que têm se dado conta de que vivia muitos momentos bons e nunca tinha prestado atenção.
Sabe? Então, sabe aquela coisa assim, gente, mas como era bom falar bobeira no churrasco, entendeu? Só que quando estava lá no churrasco, era o chato do churrasco. Uhum. Entendeu? Então, a gente está reolhando momentos. Eu acho que isso é legal. Então Vamos tá. para a Melissa? Obrigada, você. Vamos lá, Melissa. Oi, tudo bem? Tudo. Assim como o João, eu acho que todo mundo teve esse sentimento de angústia, de ansiedade. E com o tempo a gente teve que deixar isso para trás. Algumas pessoas ainda não conseguiram, mas a gente tem que deixar isso para trás e viver o agora. E a gente tem que se reinventar nesse mundo que a gente vive, no momento. Então, eu comecei a dar bicicleta, eu comecei a fazer tricô, eu aprendi. E eu queria saber o que você pode falar para a gente para se reinventar mesmo, o que a gente pode fazer, como a gente pode deixar esse sentimento de angústia, de ansiedade para trás e conseguir viver o que a gente tem que viver agora. Beleza. Eu vou aproveitar a sua fala, obrigada pela questão. Eu vou aproveitar a sua fala para bater num conceito que eu vou falar agora para vocês, mas que eu vou falar com os pais também, porque é importante pensar nisso. A palavra da pandemia é reinventar, né? Não é? Você já não cansou de ouvir? Todo mundo fala de reinventar, reinventar. Então, inventar é algo inédito, algo novo, né? Tinha nada e você inventa. Não existia. Eu tenho batido muito que inventar é complexo. Que a gente tinha que olhar muito mais para transformar. O que é transformar? É ir além de modificar algo que já tem forma, algo que já existe. Então, a gente tem que ter uma condição já para partir para certas coisas. O reinventar a partir do nada, ele é muito complexo, como eu estava dizendo. Então, você está falando que você transformou alguns hábitos, mas você já tinha algumas pré-condições. Então, por exemplo, você tinha equilíbrio, né? Você tinha a bicicleta, e aí você começou a andar mais de bicicleta. Você transformou algo que você já tinha. Provavelmente você já tinha paciência, você já tinha coordenação motora, você já tinha alguém que te ensinasse a fazer tricô. Né? Por isso que você já foi para aí. Então, quando você quer fazer algumas transformações, você tem que olhar o que você tem. O que você tem aí disponível para transformar em novos hábitos. Então, uma pessoa que nunca leu, por exemplo, e aí ela vai querer começar a ler agora, sem treino para leitura, ela vai pegar um livro, começa um pouquinho, é chato, para. Né? Ou então ela nem tem o livro, ela não sabe nem por onde começar, que livro que ela vai. Então, essa questão de abrir espaço para novos repertórios que a gente vai desempenhar, exige, antes de tudo, um conhecimento sobre o que a gente gosta e o que dá prazer. E é aí, né, que algumas questões que eu falei anteriormente entram. Eu só vou saber se eu fizer. Se eu ficar no preconceito, né? Você falou do tricô, né? Então tem gente que fala assim, nossa senhora, não vou fazer isso não. É coisa de velho, não quero isso não. Bom, se você continuar no preconceito, você vai perder, às vezes, a oportunidade de saber o que é. Conceitos errados sobre si mesmo. Ai, pintar.
Não, eu não pinto bem. Ué, de onde você tirou isso que você não pinta bem? Né? Às vezes eu pergunto para a pessoa, de onde você tirou que você não pinta bem? E a pessoa vai falar de uma experiência que ela teve no pré. Ué, no pré, Melissa, você era igual você é hoje? Não, você tinha tantas diferenças, você tinha tantas coisas que você não, né? Hoje, quem sabe hoje eu pinto bem? Eu não sou um ser estático, né? Voltando à palavra transformação. Eu sou um ser em transformação. Quantas coisas eu quero descobrir sobre mim mesmo? E muitas das coisas eu só vou descobrir fazendo. Eu, mais velha, nessa pandemia, eu entrei em contato com coisas que eu já fazia e que fazia muitos anos que eu não fazia. E gostei de saber que para algumas eu estou inábil hoje e preciso melhorar, e outras eu ainda reservo aqueles conhecimentos. Um contato com habilidades, capacidades que a gente ou tem, ou teve, quer revigorar e quer aprender de novo. O outro, as outras pessoas, elas sempre nos ensinam muito. Eu sou uma apaixonada, né, pela internet. Então, eu acho lindo, por exemplo, tutorial, né, que não tinha quando eu era adolescente. E tem tutorial de tudo. Tem tutorial de tudo. Você pode aprender uma porção de coisas com outros. Pensando no conceito, né, desse evento do Collab. Gente, é muita gente ensinando outras pessoas como pode fazer um dia prazeroso. Essa busca, ela é de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora. A primeira vez que eu fizer, pode não sair tão bom. Mas e a segunda? E a terceira? Como é que eu me dou chance de mudar meus hábitos, de mudar meus afazeres? De biografia, né? E eu leio, né? As biografias, acho muito interessantes. Então, me lembrei agora, por exemplo, do Washington Oliveto, que é um publicitário maravilhoso, que eu sou fã, né? Não só porque ele é excelente publicitário, mas também porque ele é corintiano, certo? E como todo mundo tem defeito, esse é o meu, né? E o Washington Oliveto, ele conta que ele teve uma doença na infância, na puberdade ali, lá pelos 11, 12 anos, e que ele não podia fazer nada, um tipo de reumatismo infeccioso, ele tinha que ficar só na cama. Nesse tempo, o que ele aprendeu a fazer? Escrever. Ele tem uma das melhores, se não a melhor, redação publicitária do Brasil. E ele aprendeu por conta de uma situação, né, não muito prazerosa. Ele tinha que ficar parado, né? Então, o que a gente está aproveitando desse momento de pandemia, dentro das nossas possibilidades, para olhar novas habilidades desse velho serzinho que a gente já é, né? Você já tem tantas coisas, você já, pelo menos 2 coisas você já aprendeu, né? Agora, do tricô, quantas coisas vão derivar? Do ciclismo, quantas coisas vão derivar? Porque um conhecimento novo leva a outro conhecimento novo, que leva a outro conhecimento novo, né? E a gente vai girando a roda. Mais alguma coisa, Melissa? Desculpa, eu não ouvi. Mais alguma coisa? De repente, dentro da pergunta, ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Eu só queria dizer que eu acho que esse evento que o pessoal está proporcionando para a gente é uma oportunidade, né? Para a gente se descobrir e fazer coisas novas. Mas muito obrigada. Obrigada a você. Vamos para a Eleonora agora? Bom dia. Bom dia. Eu queria falar um pouco sobre a falta de propósito que ficar em casa e todas essas incertezas trazem. Porque, como o João falou, a nossa sociedade é muito imediatista, né? Então, tipo assim, você estuda no ensino médio, vai presta vestibular, faz a faculdade, vai trabalhar,
como você falou, como se a gente fosse máquinas, né? E aí eu acho que, assim, isso está muito dentro da gente, né? Esse sistema, vamos dizer assim. E aí, com essa pandemia, eu acho que quebrou muitas expectativas, né? Por exemplo, eu falo como aluna do primeiro, que, assim, o vestibular ainda está muito longe, né? Então, não tem a pressão para motivar a gente a fazer isso, e aí parece que isso está muito longe, aí eu acho que a gente fica muito desmotivado, porque para os alunos do terceiro, por exemplo, essa pressão é muito maior. Então, acho que isso acaba fazendo eles, por exemplo, estudarem para entrar na faculdade, né? E aí eu acho que, assim, com a gente ficando em casa, tudo isso perde um pouco o sentido, né? Então eu acho que é muito mais difícil a gente achar um porquê para fazer as coisas. E não só quanto aos estudos, mas tudo mesmo, né? Atividades extracurriculares e, assim, muitas coisas mesmo. E aí eu queria saber se você tem algum conselho para dar para a gente para lidar melhor com essa falta de propósito que toda essa incerteza traz. Leonora, isso que você fala é profundo demais, né? É muito profundo, porque você está tocando no coração da vida, né? Esses dias, não estou falando mal de ninguém, gente, já aviso antes que eu estou falando, não estou falando mal de ninguém, acho que cada um educa o filho do jeito que quiser, né? Eu tenho os conhecimentos de psicologia, tudo, mas não estou julgando ninguém. Mas eu vi um vídeo, Leonora, que era assim, era uma criancinha de 3 anos, e a mãe tinha dito para ela que Jesus ia mandar uma flor caso ela ficasse boazinha. Aí o que a menininha faz? A menininha fica boazinha, certo? Você imagina, 3 aninhos. Imagina a força que uma mentezinha de 3 anos tem para ficar boazinha o dia inteirinho. Aí a mãe joga uma flor na garagem e fala: Fulaninha, olha o que tem aqui. Aí a menininha chega lá: uma flor. Aí a mãe fala: quem que mandou essa flor para você? Aí ela fala: Jesus. Aí ela fala assim: mas por que Jesus mandou essa flor para você? Ela fala: porque foi boazinha. Entendeu? E eu olhando aquele vídeo ali e pensando, né, o que acontece, né? Esse tipo de educação que a gente ganha prêmio se age de acordo. Como é que é isso, né? É muito sério, é muito séria essa nossa capacidade de pensar, Leonor. A gente pensa. Tem um psicanalista, né? Chama Bion, que é um cara maravilhoso, que ele diz assim: pensar é um ônus muito caro para a humanidade. E é mesmo. E é mesmo. Você está falando para mim que você não conforma, né, com o que muitos queiram direcionar a sua vida. Que bom, sinal que você pensa. Porque quando a gente pensa, a gente organiza a nossa vida, a gente reflete dentre as possibilidades, quais são as melhores possibilidades que a gente quer. Isso é pensar, isso é refletir, isso é considerar todos os aspectos. Acontece que o menu, o cardápio que estava exposto até janeiro de 2020 era um. Esse cardápio mudou. Com a pandemia, a gente tem outras soluções. Então, muita coisa que servia até então, não serve agora. Só, Leonor, tem um pequeno problema, um pequeno enorme, né? Problema.
que é assim, ao tirarem o que tinham falado, ainda não puseram um novo. Então, nós já estávamos numa época de muitas incertezas, né? Tem gente que chama esse período que a gente vive o período de pós-verdade. A gente já estava num período de muitas incertezas. O que acontece agora? As incertezas são maiores ainda. Maiores. Você sabe se você vai voltar no segundo semestre até a aula presencial? Não. Você sabe se você vai voltar em janeiro, fevereiro do ano que vem? Não. Você sabe se você vai poder beijar, abraçar as pessoas? Cumprimentá-las com um beijinho, abraçar? Não. Você sabe, a gente tem, hoje, neste momento, mais perguntas do que respostas. E é um momento que a gente está convidado a viver com a exiguidade de respostas que a gente tem. Então, criar propósitos nesse momento, realmente o que você falou, por isso que eu falei, é o cerne da questão, né? É muito difícil. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente entra naquela assim, mas eu vou fazer isso para quê? Mas eu vou fazer aquilo para quê? Entendeu? Se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa. Tudo fica sem utilidade. E não é bem assim. Estamos vivos. Vivos e consciente de um mundo que precisa muito da gente. Nunca, Eleonora, nunca, pelo menos na minha faixa aí de idade, nunca tanto as desigualdades ficaram ressaltadas. Eu vou entrar nessas brigas, né? De desigualdade cultural, desigualdade financeira, desigualdade racial. Eu vou entrar nessas brigas. Mas quem vai resolver é a sua geração. Quem vai ter função muito acentuada no mundo é a sua geração. Quem vai pegar e ter que mexer nas estruturas de base, criando uma sociedade que equalize melhor as condições do humano, é a sua geração. E vocês já estão se preparando agora. Então, o propósito, se o meu propósito ele é finito, né? No sentido assim, sei lá, vamos supor que muito assim, otimistamente, eu tenha mais 20 anos, né? Quem vai ter muito mais e vai lidar com as transformações dessa pandemia são vocês. Então, se o seu propósito, às vezes, se o propósito da sua geração, às vezes era, né, a semana que vem, o ano que vem, tá? Hoje, o seu propósito se amplia. Como dica, né? Que dica, tá? Eu acho que ler muito, né? No sentido assim, saber o que foi a peste negra, a peste bubônica, saber o que foi a gripe espanhola e entender todas as transformações no mundo da higiene, no mundo da saúde, no mundo das relações sociais, que cada uma engendrou, que cada uma fez. Você acha, Eleonora, que trabalho, quando você formar, vai ser igual o trabalho que era com seus pais? Esquece. Esquece. Nós vamos partir para outras relações de trabalho. Você acha que a gente vai suportar, né? Ontem eu ouvi uma fala de uma mulher maravilhosa, chama Alexandra Lohar. Ela falou assim, como que o Brasil suporta 15 milhões de favelados? A favela é a nova senzala, ela disse. Gente, aquilo lá bateu na minha cabeça assim, será que nós vamos ter que suportar isso? Que transformações, de novo a palavra, nós vamos fazer? Então, se os propósitos da sua geração, eles eram muito mais individuais, vocês vão ampliar esses propósitos. Cada um de vocês, eu acho que a cada um cabe pensar qual ação que pode ter no mundo. Eu acho super bonito
Não sei qual que é o seu olhar sobre isso, mas eu acho super bonito, assim, essa coisa também da internet, de alguém lançar uma ideia, né? E, de repente, essa pessoa ter 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores. Né? Pensa num blog para você. Pensa numa coisa que você realmente entenda que possa ser transformador. Todo mundo que começou a pensar, às vezes não pensava que aquilo lá ia vingar, mas pensa. O espaço de se colocar no mundo. O mundo que está se abrindo agora, a gente já está vendo pela frestinha, né? O mundo que está se abrindo agora é um mundo muito mais interativo. É um mundo que exige participação de cada um. Vou pegar de novo o exemplo desse evento. Abriu a porta, gente, queremos gente para ensinar um para os outros. Veio um monte. E isso deixando de fora outras coisas que poderiam ter sido ensinadas. E só vai aprender quem tiver condição de lidar com essa angústia deste momento. Tá? Então, como eu falei, a angústia das perdas. Opa, perdi muito. Tá, mas e agora? O que você vai fazer? Vai ficar chorando a perda ou você vai inventar um jeito novo de ser feliz, de ser alegre, de interagir? Jeitos novos sempre tem. Qual é o jeito, Eleonora, de ter novos propósitos? O que, pegando a pergunta da Melissa junto, o que você é capaz de fazer? Que novos hábitos você pode desenvolver? Nós somos, gente, inesgotáveis. A capacidade humana é inesgotável. Você vai sempre ver coisas diferentes. Até indico para quem não assistiu ainda, tem um documentário que é lindo, 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 chama Humanos. Sabe? Se olhar e perceber, gente, como que a gente tem tantas facetas de ser. E aí, eu me encaixo um pouquinho nessa faceta, um pouquinho na outra, até me compor. E na minha composição, eu vou refazendo os meus propósitos. Acho que todo mundo percebeu que é muito frágil, né? Só estudar para o fim do ano, né, Leonor? Isso é muito frágil. A gente tem que pensar mais amplo, né? Pensar em cada um como um motor, né, de girar muitas coisas legais. Ampliou a nossa ação, se você for ver. Não reduziu, ampliou. Teve alguém que comentou, foi o Karnal, né? Vamos nomear, né? Portanto, Karnal comentou assim, que ele estava vendo duas frentes. Enquanto ele via o jovem de classe média morrendo de tédio, ele via o menino das classes mais desfavorecidas o tempo inteiro sem poder fazer nada, né? Assim, sem comer, sem internet para poder estudar, ele via realidades muito diferentes. E eu acho isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente olha e vê onde estão os buracos, é que a gente pode começar a construir as pontes. Opa, tá aqui o que eu posso fazer? Responde. Respondeu sim. Obrigada. Obrigada a você pela questão. Vou ficar pensando nessas questões o dia inteiro, gente. Muito, muito intenso. Vamos passar para o Tomás agora, né? Bom dia, Josiane, bom dia a todos. E, Josiane, eu gostaria de falar sobre saúde. Vamos lá. Em geral, assim, porque para muitas pessoas que eu venho ouvindo à minha volta, que frequentam o dia a dia comigo, têm tido muita dificuldade de manter os 4 pilares da saúde em equilíbrio, né? A saúde mental, caracterizando o seu foco, seja nos estudos ou nos seus objetivos. A saúde emocional, né? De manter os sentimentos em ordem, né? A nossa saúde física,
também pode estar muito comprometida, e a saúde espiritual, que é o conjunto de tudo isso que nos faz conectar, que faz a gente conectar conosco, né? E para algumas pessoas foi mais fácil, por exemplo. Para mim foi muito fácil todo o contexto da pandemia, da quarentena. Eu não tive nenhuma angústia, mantive meu objetivo nos estudos, mas muitas pessoas se perderam, né? Se perderam nas próprias perdas, como não conseguiram achar um objetivo, um motivo para ter esse objetivo, como a Eleonora comentou. E aí eu queria saber como para ajudar essas pessoas, elas podem fazer para manter esses 4 pilares da saúde em ordem, em equilíbrio. Vamos lá, Tomás, vamos pensar nessa saúde que você colocou aí. Na hora que você falou, na hora que você foi falando, eu me lembrei dos prédio mesmo, edifício, né, japoneses, né? Então, eles desenvolveram uma hidráulica, um tipo de engenharia, que tem uma mola nas estruturas dos prédios. Você já ouviu falar disso? Acho que já, sim, para segurar terremotos, né? Porque eles têm muitos terremotos, né? Então, para poder dar conta de assimilar os terremotos, os constantes abalos, nas estruturas existe um jogo, tá? Porque é o que permite. Então, vamos pensar assim, esse jogo não tem aqui no Brasil, tá? Nossa engenharia não contempla isso. Aí, o que acontece quando não tem, né? Pode ser que a gente não tenha o jogo porque não tem terremoto, mas vamos supor que acontecesse um terremoto aqui. O que aconteceria? Cai, quebra. A gente, de fato, não fica sustentado, porque a nossa estrutura é rígida, não faz esse molejo. Quando você foi falando, eu fiquei pensando nisso. Seja porque a ideia de pilares, que você falou, né, seja pelo que eu vou falar agora. Todo equilíbrio que é rígido, todo pilar que é rígido, ele é mais suscetível à quebra, tá? Então, se eu acho, por exemplo, que eu tenho que fazer de uma determinada forma sempre, o dia que eu não posso fazer, eu tô mal. Aquilo me desequilibra. Por quê? Porque bom pilar, boa base, é aquela base que é maleável. Gente, eu sou psicóloga, lembrando, está escrito aí debaixo dos meus créditos, mas lembrando, eu sou psicóloga. E aí, eu trabalho o tempo inteiro com sentimentos. O tempo inteiro eu trabalho com emoções e pensamentos. Então, quando eu vejo alguém falar assim, ó, não me abalei com 95 mil mortes. Ou não me abalei com as mortes mundiais, de 1 em cada 5 que morreu no mundo é brasileiro. Não, peraí. Que tipo de estrutura, né, você fez para poder não se abalar? Então, esse movimento, um dia a gente está mais triste, um dia a gente está mais alegre, um dia a gente está mais entusiasmado, um dia a gente está mais esperançoso, um dia a gente está menos esperançoso, um dia a gente está entediado, outro dia a gente está espontâneo. Esse movimento é vida. É importante ter esse movimento. Por quê? É só nessa elasticidade mental que a gente é criativo. Pensa assim, quantas músicas foram saídas da tristeza? Veja quantas soluções de engenharia foram criadas a partir de uma necessidade. Gente, mais de 150 grupos estudando o vírus e tentando descobrir a vacina para o Covid, né? Por que está todo mundo buscando? Porque existe um problema. Então, é essa elasticidade que gera criatividade, empatia, né?
que faz com que as pessoas se ocupem, inventem. E isso, para mim, é o determinante de saúde mental. Quando você fala, como é que a gente pode fazer para deixar esse equilíbrio? Volto na questão lá atrás, né, que eu falei tanto para o João quanto para a Clara. Olha o que você está sentindo. E deixe, muitas vezes, que esse sentimento guie as suas buscas. É tanto mais sólida a saúde mental que se permite fazer o trânsito, né, entre todos os sentimentos, todos os pensamentos, todas as curiosidades. A gente mantém a saúde nessa relação com o real, nessa relação com a vida. Quando você diz, eu consegui, fico muito feliz de você ter conseguido esse equilíbrio. Você não é regra. A maioria das pessoas está passando esse período pandêmico com muita angústia, com muita ansiedade, né? O que eu sempre falo, né? Falei um pouquinho nas questões anteriores e volto. Olhe-se. Olhe-se. Um jeito da gente se olhar muito é filme, né? Por exemplo, quando você assiste um filme, você se identifica ou você se contra-identifica com o personagem. Isso é um jeito de você se conhecer. É um espelho sem refletir exatamente a nossa face, né? Pense em coisas que você estaria fazendo se não fosse a pandemia. E você já sabe que direção você pode optar. Eu estaria fazendo isso, mas isso eu tenho condição de fazer online? Isso eu tenho condição de fazer por telefone? Isso eu tenho condição de fazer escrevendo para alguém? Isso eu tenho condição de fazer entrando, me filiando a algum grupo? Então, são formas, na hora que você viabiliza, né, aquele pilar que de alguma forma você sentiu bambo ou frouxo, né? Seja ele mental, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. Em qualquer uma dessas áreas, a partir do momento que você faz, que você executa aquela tarefa, você está mais próximo do seu equilíbrio. Então, o seu equilíbrio, Tomás, não é o meu equilíbrio. O meu equilíbrio não é o da Clara, não é o do João, não é da Melissa, da Eleonora. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, né? E volta lá na minha fala inicial. Né? Então, às vezes, assim, a vida que eu levo para muitas pessoas é chata. A vida que eu levo para muitas pessoas, nossa, não, ixi, tá elétrica. Assim eu também não queria, entendeu? Qual que é o seu ponto? Né? O seu ponto que você vai se sentir bem, realizado, né? Sabe, estou em paz com o meu corpo, estou em paz com a minha mente, estou em paz com a minha espiritualidade. Dos pontos que você falou, eu só faria uma aglutinação. Então, na hora que você fala, né, o emocional e o mental, eu juntaria, né? Então, a mente, parte intelectual, racional, e a mente, parte emocional. E o quarto ponto, o quarto pilar, eu falaria outra coisa. Então, eu juntaria dois, né? Então, ficaria físico, biológico, espiritual, o mental e o social. Eu colocaria o social. Sem o social, nós não somos nada, né? O ser humano ainda não nasceu sabendo andar, sabendo falar, sabendo pensar, não. O social, ele é fundamental para a gente, né? E o social nosso, gente, né? Volta, né? Ele está doente demais. Infelizmente, é um social precário. E a gente precisa olhar para esse social. Vocês têm aí no Pestalozzi um projeto que eu amo, que é o Despertar, né? Então, a gente tem que olhar, acorda aí, meu, tem gente sofrendo, né? E o que eu posso fazer para minimizar o sofrimento do outro? Né? Seja porque está idoso, está lá no lar da velhice, seja porque está passando dificuldade
financeira, não tem como comprar arroz, feijão, seja porque não tem educação. Então, eu colocaria, né, para a nossa saúde mental, o biológico, o mental, o social e o espiritual. Espiritual, qualquer que seja, né? Voltando também ao que eu falei, de crer em tudo a não crer em nada. Onde é que você está? Cada um está num lugar. Mas tem que ser naquele lugar onde você se sente inteiro e respeitado. Respondi, Tomás? Respondido. Só mais uma coisa. Existe alguma maneira de você ajudar essas pessoas a se encontrarem, a encontrar o próprio equilíbrio? Ou é algo mais pessoal? Todos nós ajudamos todos nós. Isso é uma regra. Então, eu sempre acho que conversar ajuda demais. Eu sou uma defensora da conversa. Então, você está sentindo que você tem um amigo ou uma amiga que não está em equilíbrio. Chega de mansinho. Vai conversar. Conversa assunto banal. E aí? Você acha que o basquete volta esse ano ou não? Sabe? Assunto assim. Acho que vai ter campeonato, igual o futebol já começou. Você acha que o basquete também vai começar? Às vezes o assunto de entrada é esse. Ou, você assistiu a live de ontem? Gostou da live? Qualquer assunto é assunto para o pontapé inicial. E muitas vezes ali naquela conversa, a pessoa vai sentindo que você está querendo ouvi-la. Gente, não sei vocês, mas eu adoro quando tem alguém que me quer ouvir mesmo. Não é aquela conversa, e aí, tudo bem? Como é que tá? Tá joia? Me liga, hein? Não. Conversa mesmo. Aquela conversa entremeada de silêncios. Você fala uma coisa, para, a outra pessoa fala, para. Gostosa demais. Sentir que existe afeto. Na hora que a gente está envolvido no afeto, a outra pessoa sente que é verdadeiro. E ela se sente amparada para muitas vezes poder falar o que está sentindo para você. Eu acho que essa é a melhor ajuda. É a melhor ajuda que a gente pode dar para os nossos pais, que às vezes a gente acha que os nossos pais sabem tudo, sabem nada, né? Às vezes estão ali, né, no maior desequilíbrio, né? Então, a gente conversar com os nossos pais, conversar com os nossos irmãos, conversar com os nossos amigos, com os nossos professores. Eu acho que a conversa é o melhor abraço que a gente pode dar. Entendi. Muito obrigado, Josiane. Obrigada a você. Vamos lá para a pergunta da Maria Fernanda. Bom dia, Josi. Tudo bem? Bom dia. Sobrou para você perguntar, todo mundo já perguntou, agora quero só ver para onde você vai. É verdade. Riquíssima sua palestra, estou adorando. E eu acho, assim, muito interessante que essa pandemia, igual você falou, né, que a gente está sempre aprendendo. E é realmente assim, é um repertório para a nossa vida enquanto seres humanos, né? E é muito interessante pensar que nós, os jovens, somos o futuro da sociedade. Mas eu acho que aí que está a questão. A gente vê que cada pessoa lida de um jeito diferente com toda essa situação. Então, enquanto tem alguns que estão amadurecendo, se conhecendo melhor, sendo mais solidários, empáticos, alguns continuam ali naquela bolha. E a dúvida, eu acho que não quer calar é, e o pós-pandemia? Como é que vai ficar? Você acha que, assim, vai ser melhor, vai ser pior, né? Não sei. Apertou, hein, bem? Difícil. Eu tenho brincado, Maria Fernanda, assim, que eu não vou fazer futurologia, mas eu vou fazer uma presentologia, né? O que é essa presentologia? Cada um é o que é, e cada um só pode oferecer o que tem, tá? Eu gosto de contar essa história, ela já batida com um monte de gente já escutou, mas eu gosto de contar essa história porque eu acho interessante. Então, eu tenho uma tia que ela só consegue elogiar se ela falar mal.
Você conhece pessoa assim? Aham. A pessoa vai falar um negócio legal, ela fala assim, então, porque aqui no Brasil, ninguém dá atenção para isso. Aí ela fala uma coisa boa, porque ela não consegue falar só uma coisa boa. Aí eu tinha feito uma palestra, né? E o pessoal tinha vindo, gostei disso, gostei daquilo, gostei daquilo, gostei daquilo. Ou não, né? Mas você falando que tinha gostado. Aí ela olha para mim e fala assim, me olhando nos olhos, Maria Fernanda, me olhando nos olhos, ela fala assim, seu cabelo está horrível. Sincera, hein? Aí eu falei, bom, era o que ela tinha para oferecer, né? O que eu vou fazer? Então, dentro dessa presentologia que eu estou falando, as pessoas vão continuar fazendo o que elas sabem fazer. Então, eu não acho que vai melhorar porque teve a pandemia, mas eu também não acho que vai piorar porque teve a pandemia. Eu acho que vai ser diferente, no sentido assim, não é nem melhor nem pior, vai ser diferente. Então, a sua geração, por exemplo, daqui 20 anos, vocês vão poder falar, a gente viveu uma pandemia, foi terrível naquele tempo, a gente ainda... um ser humano abraçava outro ser humano, nossa, falta de higiene, né? As pessoas entravam de sapato em casa, gente... Aí, né, daqui 20 anos, seus filhos vão assim, mãe, sapato? Igual muitas coisas que a minha geração fala para a sua, que vocês nem imaginam o que é, você também vai falar um monte de coisas para os seus filhos, para os seus sobrinhos, que não vai existir mais. Porque a pandemia, ela vai entrar marcando um antes e um depois, que a gente não sabe ainda. Hoje, né, agosto de 2020, a gente não sabe as consequências. E algumas das consequências, elas só vão aparecer daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Uma área que eu sou muito ligada é a educação, né? Então, muita gente não sabe o que vai ser dos processos educacionais nos próximos anos, né? Nós vamos partir para um processo híbrido, metade online, metade presencial, né? Que tipo de habilidades vão ser necessárias? A gente está no escuro, a gente ainda não sabe, né? Algumas pessoas falam assim para mim, mas você não acha que as pessoas vão ficar mais introvertidas? Algumas sim, mais intimistas, algumas sim, outras não. Eu tenho visto o aumento da violência verbal. Eu tenho visto muita gente agarrada em privilégios. Eu tenho visto muita gente com medo de perder o que tem, como se aquilo fosse o mais importante, e não a vida. Então, são profundas reflexões que vão ter impactos diferentes em mentes diferentes. Tem gente que está impávido. Tem gente, como a classe trabalhadora, por exemplo, que está tendo uma oportunidade imensa de saber que se ela não for trabalhar, o rico não vai ganhar. E será que isso não serviria para ela entender que o trabalho dela, então, vale muito? Então, são vários aspectos sobre os quais nós temos que pensar ainda, meu irmão. Tanto no microcosmo, que é na nossa vida, na vida de cada um, quanto no macrocosmo, na vida de todos. Vou aproveitar só para falar na sua pergunta, né? Só de uma coisa que eu tenho visto que tem batido de uma forma muito forte nos jovens, né? Eu via muita gente desperdiçando afeto. Então, não estava nem aí se estava magoando as meninas, estava magoando os meninos, não estava nem aí. Usava as pessoas como mercadoria. Eu acho que é um momento maravilhoso para repensar isso. Quem é meu amor hoje? Quem é meu amigo hoje?
vejo gente que não recebeu nenhum telefonema até agora de ninguém perguntando como é que tá. Mas também vejo gente que não fez nenhum. Tem gente que está lá esperando os outros ligar. Então, como é que cada um vai lidar com esses conhecimentos? Porque são muitos conhecimentos que essa pandemia nos colocou. Como é que eu lido com o que eu aprendi? E todo dia, gente, repito, todo dia, triplico, todo dia a gente aprende. É dessa aprendizagem diária que vai depender o que eu vou fazer no futuro. Tem gente que vai sair super fortalecido desse período pandêmico. Eu tenho conversado com gente que tem falado para mim, Jô do céu, não pensava. Comecei a pensar agora. Então, pois é. Pensar na ausência. Precisou pensar. Pensar na autonomia, na iniciativa, nas possibilidades. Quem puder usufruir esse momento vai chegar no futuro muito melhor. Mas eu fico no presente, tá? Eu fico nesse instante. Olha para o seu hoje e veja a qualidade ou não desse hoje que você fez. É disso que vai ser lá na frente. Quantas coisas são descartadas? Quantas coisas não valem? Mas quantas coisas valem? Quantas coisas são fundamentais? Respondi, Maria Fernanda. É demais. Ótimo, obrigada, viu? Obrigada a vocês, gente. Nossa, que manhã. Tá sem voz, Kátia. Jô, eu tô aqui segurando o queixo. Vendo esses meninos que estão de volta aí na tela, ouvindo as suas considerações. Eu fiz um monte de anotações. Eu queria agradecer demais, Jô, a sua colaboração desde sempre, né? Desde a nossa primeira conversa, Jô, é impressionante como você nos provoca ao pensamento, você nos leva a novas ideias, né? Que talento você tem. Eu anotei aqui uma frase sua: somos inesgotáveis. E a nossa capacidade de agir e reagir a partir dos novos hábitos. Mas agora há pouco você soltou uma ideia que, nossa, a conversa, você disse, está gravado aí, a conversa é o melhor abraço. Eu acho que essa frase fez barulho na minha cabeça, porque assim, como a gente está sedento de abraço, e essa conversa com esses meninos fez tão bem, né? Vai fazer um bem tremendo para todos nós. Eu estou acompanhando o chat aqui, muitos questionamentos, muitos comentários, muita gente assistindo, e todo mundo se abastecendo, né, dessas falas, dessas perguntas que os meninos fizeram, e eles nos representam não só, né, não só os alunos, eles representam também os adultos. Muita fala aqui é de todos nós. Que bom, obrigada, meninos. Obrigada demais, Jô. Tem pergunta, você está aberta para responder aí? Que lá no chat tem pergunta. Posso fazer pergunta? Então vamos lá. Lá no chat tem uma pergunta assim, olha. Da Camila. Passamos por uma pandemia viral e psicológica. Como a psicologia pode nos auxiliar a lidar com o turbilhão de sentimentos e emoções que enfrentamos? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante frisar é que ela só levantou o véu, a pandemia, né? Vocês já ouviram essa interpretação etimológica da palavra revelar. O que é revelar? É tirar o véu.
Então, essa pandemia psicológica, ela já estava aí. Ela já estava aí. A gente já estava com todo esse ranço, essa dificuldade de relações, faz muito tempo, gente. E ela tornou extremamente clara. Onde a psicologia ajuda é nessa discriminação dos vários sentimentos que a gente tem. O que é raiva? O que é ódio? O que é ressentimento? O que é amor? O que é paixão? O que é admiração? A psicologia pode nos auxiliar contando para a gente que tipo de coisa que a gente está sentindo. Por exemplo, um dos sentimentos que eu acho mais difíceis de lidar é a inveja, né? Porque na nossa cultura, inveja é ruim, né? Então, menino, você está sendo invejoso, para com isso. Não, gente, inveja não é ruim. Inveja, ela surge quando o desejo por algo se apresenta. Ela vai nos ensinar, né, a direção do nosso desejo. A questão é o que a gente vai fazer com essa inveja. Se a gente precisa, né, desvalorizar o que o outro fez, também, só porque puxou o saco do professor, que tirou 10 na redação e eu não, né? Aí é ruim. Agora, quando eu senti aquela pontada, né, de ver o outro tirando 10 e eu tirando outra nota, uma nota inferior, se aquilo ali se transforma no, opa, então quer dizer que você quer tirar 10? Pau na máquina, o que você vai fazer para isso? Então, onde a psicologia ajuda sempre é nos apresentar os sentimentos que nós temos. Quem nós somos tendo todos esses sentimentos. Respondi, Kátia? Nossa! A gente podia ficar aqui mais umas 3, 4 horas, né? Tem pergunta. Tem mais pergunta aqui. Vamos só mais uma? O Luca pergunta assim, ele gostaria de saber se você tem alguma dica para as pessoas conseguirem se conhecer melhor. Às vezes ele acha que ele se conhece... Ele escreveu assim, às vezes eu acho que eu conheço muito melhor as pessoas ao meu redor do que eu mesmo. Luca, você tem razão, mas qual que é a diferença, às vezes, quando a gente conhece melhor as pessoas do nosso lado do que a gente mesmo? Qual que é o pulinho do gato? É porque a gente está olhando mais as pessoas do nosso lado do que a gente. A partir do momento que a gente se olhar também, tanto quanto a gente olha o outro, a gente vai se conhecer. Ao longo da minha fala hoje, eu acabei dando várias dicas sobre como a gente pode se conhecer mais. A gente se conhece muito com a fala do outro. O outro geralmente nos conta do jeito que a gente é. Por exemplo, dá um exemplo. Se as pessoas sempre contam as coisas para as outras pessoas, mas não contam para a gente, o que as pessoas estão falando do nosso jeito? Elas estão falando ou que a gente é fofoqueiro, ou que a gente não presta atenção no que elas falam, ou que a gente é imaturo. Então, pega a ação dos outros em relação a você e observa. O que as pessoas falam da gente? As pessoas falam assim, nossa, hoje você está bonito? O que você vai ler disso aí? Você pode ler, eu sou uma pessoa bonita. Você pode ler, nossa, será que eu não estava bonito ontem? Então, as outras pessoas são uma grande fonte de conhecimento. A gente consumir arte nos dá muita ideia de quem nós somos, que tipo de música que a gente gosta, que tipo de filme que a gente gosta, que tipo de livro que a gente lê. Todas as nossas reflexões também nos falam muito sobre a gente, as interações, né? A gente consegue ter conversas ricas, ou a gente sempre tem aquela conversa que fala de coisa muito banal. Então, se conhecer é um exercício eterno também. O tempo inteiro a gente está se conhecendo, né?
observa o fruto desse exercício. Então, hoje, por exemplo, né, nós fizemos essa live. Eu saio dessa live me conhecendo melhor do que quando eu entrei nessa live. Porque à medida que eu fui falando algumas coisas, eu também fui anotando outras. Eu me conheço mais a partir desse exercício. Tem uma frase, né, que é relacionada com amar, mas que eu acho que pode ser transformada para conhecimento, né? Então, o Vinícius de Moraes, ele falava assim, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. E eu acho que vale para o conhecimento também. Se você não sai de si, meu filho, você não sabe nada de si, né? Precisa amar, precisa se relacionar para se conhecer mais ainda. Gente, muito bom estar com vocês. Tenho que dizer que o carinho que eu tenho pelo Pestalozzi é uma coisa também inesgotável, né? Vou estar enchendo a paciência amanhã de novo e quarta de novo, né? Então vai ser uma maratona no Colab, mas que aquece meu coração. Espero que pelo menos uma sementinha fique em cada um de vocês. Muito obrigada que fizeram as questões e nos outros que estão em casa fervilhando também. Muito obrigada, gente. Jo, a gente que quer te agradecer demais, tá? Um abraço grande nessa conversa sua, que você se sinta abraçada por nós. Obrigada, meninos, que representaram todos os outros alunos. Vocês foram incríveis, com cada perfil, com cada jeitinho, vocês foram brilhantes. Muito obrigada, viu, pela contribuição de vocês. É só a primeira live, a semana está repleta, toda a programação está no site da escola. A Jo vai falar com os pais na quarta-feira à noite, às 20 horas, numa live muito especial também. Então, divulguem entre os familiares. Será uma live aberta, né? Então, todos os convidados que vocês quiserem chamar estão sendo muito bem-vindos e esperados, tá? Obrigada a todos vocês, obrigada à equipe de professores que está aí nos bastidores, a equipe técnica, todo mundo que está trabalhando colaborativamente nesse evento e fazendo, está tão bonito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para vocês, a gente se vê hoje nas oficinas, tá bom? Obrigada, bom dia.